O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Louvado seja o nosso Deus, Deus eterno, imortal, o Santíssimo, Todo-Poderoso, nosso Criador e Redentor. Isso pela sua imensa bondade, pelo seu eterno e infinito amor para comigo, para com a minha querida família, para com todo mundo, e de modo interessantíssimo, já que o amor de Deus é igual, sem medida para com todos os seres humanos. Então, louvado seja nosso Deus pela existência dessa bendita casa, na qual estou. Deus e amigos colocaram-me nela, nossa suprema diretora, toda a rede Sara Brasil, muitas cidades, megalópolis, nosso querido país, Marlene Lopes, aqui eterna gratidão. E uma boa tarde na paz do nosso Deus e gratidão ao operador de áudio, engenheiro de som, ocupando então os digitais, computadores dessa casa em Goiânia. Sara Brasil FM 93.9. Refiro-me ao boníssimo Júnior Teles. Felicidade, muito obrigado, Júnior Teles, pelo seu profissionalismo, pelos seus préstimos, pela consideração. Bom, aqui é o Denilson Carvalho. Deus converteu-me do rock, da guitarra, da televisão, do rádio, do tempo artístico. Digo, eu era artista, só que não gravei disco. Antes que eu gravasse e fazer isso, Deus converteu-me à Bíblia, ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Redentor. A minha conversão tinha 20 anos de idade. Dos 17 aos 20 anos, eu toquei guitarra em conjunto em Brasília, Pano Piloto, e cantei na Rádio Nacional, AM 1980, na TV Brasília, Canal 6, e ganhei um concurso dificílimo de calouros na antiga TV Nacional. Tal canal foi extinto, o Canal 3, tempo da TV em preto e branco, lembra-se? Eu tenho 73 anos, ganhei aquele concurso em 1971, eu tinha 17 anos, era até menor de idade, menor no tamanho também, 1,58 m. Então ganhei aquele concurso, eu iria gravar São Paulo, Rio de Janeiro, mas Deus converteu-me. Li a Bíblia, aceitei o Cristo, depois procurei uma igreja. Eu compunha músicas românticas populares, não gravei uma, não gravei. Da minha conversão para cá, na verdade, a partir dos meus 19 anos, eu comecei a compor. Eu não digo que são hinos, são canções cristãs, evangélicas. Eu detesto a expressão gospel, estrangeirismo. Então, canções cristãs, canções evangélicas. Então, sou compositor. Eu considero-me um profissional em composição. Não estudei música, não sou maestro, não leio partitura. Para mim, partitura é parte dura. Mas tenho ouvido bom, afinado, e entendo os arranjos que eu quero, idealizo, não? Os arranjos que eu quero. E, finalmente, depois de 53 anos esperei por 53 anos por este momento, o momento que vem acontecendo de anteontem, de quarta-feira para cá. Então, eu ouvi falar em IA, né? IA, inteligência artificial, fiquei ali assuntando e tal. Finalmente, eu resolvi pesquisar. Daí eu vi, com a instrução de amigos também da área, que os meus hinos poderiam ser gravados. Eu tenho uns 60 hinos e umas 5 melodias instrumentais para meditação. Poderiam ser gravados na inteligência artificial.
utilizando essa técnica. Eu não manjo disso, eu não sei. Mal lido com o YouTube, Facebook, né, o TikTok. E aqui meio de som de 4 canais, e rádio e coisa assim. Praticamente já 39 anos no rádio. Eu não desisti de gravar, mas finalmente então vi que viável. Entendi que é viável e tem sido. Então consegui um estúdio, um pessoal habilitado para tanto, que lida bem com inteligência artificial. Consegui um rapaz lá de Chapecó, Santa Catarina. Então, em breve então, eu estarei fazendo entrevista com ele e você ouvirá sua voz aqui no próximo programa, claro. Fique para o próximo programa. Não houve tempo para tanto da parte dele, da minha tudo bem. É muito ocupado. Muito profissional. Bom, eu já gravei 5, né? Um teria que ser refeito. Problema da inteligência artificial. Nanotécnico lá do Chapecó, Santa Catarina. Então, dos meus 60 anos, já gravei 5. Agora eu executarei aqui em pendrive, claro, copiei do YouTube, do meu WhatsApp, que foi enviado para mim, copiei em pendrive, meu equipamento aqui. Eu executarei oferecimento, então, gracioso aos meus queridos ouvintes, amigos e amigas, Sara Brasil FM 93.9, ouvintes de Milson Carvalho, Luz para o Mundo, na Sara Brasil, desde outubro do ano passado. Eu executarei aqui, em sequência, 2 louvores. O primeiro intitula-se O Homem e o Sábado. Nós, adventistas, você sabe, guardamos o sábado no horário bíblico, na cronologia estabelecida por Deus, o Criador, do pôr do sol ao pôr do sol, e não da 0 hora a 0 hora. Então, um sábado para nós inicia-se na sexta-feira, quando o sol se esconde. Aí já entra o sábado, como diz a Bíblia. E termina também no pôr do sol, aí já começa o domingo. De modo que hoje é domingo, a parte dia, não? Em hebraico, deu um branco aqui, tudo bem. Boker, no caso, a palavra boker, erev, a parte escura. Mas não importa, o momento agora é para português mesmo, o canto, o louvor, e não hebraico, grego, latim, essas coisas assim. Desculpe. Mas tudo bem, vai assim mesmo. Então, eu gravei o hino, o qual fiz em 1975, debaixo de uma mangueira, pé de mano, uma chácara, em Planaltina, Distrito Federal. Amizade ali com a família adventista, eu compus hino, tocando violão e tal. O outro eu compus alguns anos após, intitula-se, seguro que você ouvirá, Amigo Fiel. A gente aí se deleite com esses louvores, não para a glória minha, e sim para a glória do nosso Deus, o qual nos concede dons e talentos. Eu tenho um dom de compor muito facilmente, às vezes compus vários hinos apenas mentalmente, sem ter violão por perto, e dos meus 60 anos escrevi a letra de 3, os demais eu nunca esqueci. De um esqueci, aí já era, não tem uma gravação em fita cassete, tempo antigo, nada, enfim, mas tem uns 60. 3 eu anotei as letras e 57 eu decorei e nunca esqueci, graças a Deus. Deus é bom, não? Deus é tudo. Então aqui, o homem e o sábado e depois, amigo fiel. Livra meus lábios das
das transgressões. Guarda meus passos, meu caminhar. Quero somente a ti louvar. Fizeste o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas, e amas a mim, amas a mim. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembrete, as composições são totalmente minhas, os arranjos, melodia, letra, tudo. Só que a voz do cantor, do intérprete, é voz, então, fantasma, não? Da inteligência artificial. Graças a Deus, a minha voz é um timbre agradável, uma voz bonita. Claro, tem inteligência, eu conheço, não com humildade. Mas essa voz é mais bonita do que a minha, aprovado, da inteligência artificial. Então, sem condições para ir a Santa Catarina, então colocar a minha voz. Estúdio onde você coloca a voz, e há realmente um instrumentista, que hoje em dia faz tudo no teclado, aí fica no mínimo R$1.000 cada faixa. E eu paguei um preço muito abaixo. Não direi aqui, por questão de ética, mas bem abaixo de R$100 cada faixa, cada canção, então, feita pela inteligência artificial, sob a minha instrução. Que eu toco violão, inventei uma letra, e toquei violão, eu dei a dica depois, em particular, ao técnico, como eu quero, violino, o vocal, isso e aquilo. Agora, então entendendo que a voz aí não é minha, mas é aprovado. Agora, então, a última canção, Amigo Fiel. Sem treva é o meu viver, se inimigos me vêm tentar, um amigo que é fiel não me deixa vacilar. Quero andar contigo sempre, meu Jesus. Meu Jesus, eu não quero o prazer do mundo, pois Jesus me satisfaz. Difícil é o caminhar, quando espinhos me vêm ferir, deste amigo escuto a voz: oh, não temas, andei aqui. Quero andar contigo sempre, meu Jesus. Meu Jesus, eu não quero o prazer do mundo, pois Jesus me satisfaz.
Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, aula de Bíblia, Escola Bíblica, Luz para o Mundo, caminhando para os nossos 39 anos no rádio, de São Paulo, 39 anos que deveríamos completar, graças ao nosso bondoso Deus, às direções das emissoras, pelas quais passei, nas quais estamos, e enfim, graças aos membros da AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Então aqui Demilson Carvalho, mais uma aula de Bíblia, a qual se iniciará agora. Então, alguém preparou o caderno e caneta e será habilitado para anotar as passagens que estarei citando, lendo e explicando. Quanto ao programa domingo passado, mostrando na Bíblia, pela Bíblia, que essa divisão bíblica, divisão física no livro, em 2 testamentos, aqui é o Velho Testamento, Gênesis ou Malaquias, aqui é o Novo Testamento, Mateus e Apocalipse, é falsa, herética, em tudo por tudo, totalmente errado isto. A Bíblia é dividida em termos pelas editoras gráficas, onde se imprime os livros da Bíblia, em 2 testamentos, errado. Aqui o Velho, ali o Novo. O pior é, como veremos na sequência, ainda não hoje, é quando então a pessoa diz: isso aqui está no Velho Testamento, aqui em Ezequiel, em Isaías, em Levítico, então não precisa obedecer, porque o Velho Testamento foi abolido. Mentira! Abolido uma ova. Não há 2 testamentos na Bíblia. O testamento existe e está em vigor, mas não há Velho Testamento abolido e o Novo em vigor. Ou será que o que existem em termos da Bíblia, dos escritos, são 2 alianças? E a velha aliança, como veremos não hoje, no próximo programa, próximo sábado, foi abolida? Estamos numa nova aliança, ou questões, quesitos, estatutos, leis, mandamentos relativos à velha aliança, de fato passaram o tempo, perderam a vigência porque alcançaram o cumprimento profético, litúrgico, o tipo e tal. E na nova aliança então a base moral, o decálogo permanece, e outros pontos como o dízimo. O dízimo pertence à lei ou à graça? Então é o que veremos na sequência. Então sempre aqui, sem pressa. Então dito, a pressa é inimiga da perfeição. E até mesmo, como ocorre de vez em quando, eu atropelo minha palavra, porque eu fico talvez, eu não tenho ansiedade, mas eu falo muito rápido às vezes, aí uma palavra atropela, igual o carro quando engaçar a marcha, não? Enfim, coisa assim, não é? Emperra lá, eu esqueci, encavala, marcha encavalada, mas eu não sou cavalo, então, e assim eu prossigo. Então, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, aula de Bíblia. Então, passagens que eu não expliquei por falta de tempo, domingo passado, no sábado, não? Sábado passado, então explicarei agora e já prosseguirei com o assunto, sempre mostrando que na Bíblia não existem 2 testamentos e que não existe isso de o Velho Testamento ter sido abolido. Daqui a pouco entraremos na questão de adjetivos gregos que qualificam o novo, nova, kaine, kainés, neos, etc. Atento então, anotando as passagens. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Primeira passagem, foi também a primeira na aula passada, sábado passado, agora também a primeira, anote, já aula de Bíblia. Romanos 15, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e a nós aqui cerezinos, em Ceres, Goiás, goianos, em Goiás, brasileiros do Brasil, e no orbe, no mundo. Serve muito para nós, a Bíblia é toda oportuna, sempre oportuna. Então Romanos 15,
versículo 4. Já encontrei isso aqui, folheando a minha Bíblia. Estou pronto para ler. Última chance, anote, a hora de Bíblia. Deve ser sério. Romanos 15, versículo 4. Alguém notou? Parabéns, então leu. Pois, dizendo Paulo, apóstolo, convertido, cheio do Espírito Santo e profeta. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Há um objetivo, não? Um propósito. Para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras. Velho Testamento, não. Paulo não cria que lá, Gênesis ou Malaquias, que estava tudo pronto no tempo dele. Era o Velho Testamento, sim, Escrituras. Paulo conhecia a Bíblia, quer dizer, a primeira parte bíblica, escrita antes do Cristo, do Gênesis até Malaquias. Malaquias foi escrito, dizem, uns 430 anos antes do Cristo. Houve um intervalo entre Malaquias e Marcos. Dizem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, lá pelo ano 30 depois do Cristo, e assim eu prossigo. Repetindo a leitura diz que é fortíssimo. Romanos 15, 4. Porque tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ó, que esperança, não? Esperança, quanto a nós que cremos na Bíblia, cremos no autor da Bíblia por excelência, Deus, Espírito Santo, Deus. E nesses profetas que não escreveram por si, por mentalidade de ideias próprias, e se movidos, como diz a Bíblia, pelo Espírito Santo, coisa maravilhosa. Está em Timóteo, está numa carta do apóstolo Pedro, coisa assim. Mais uma passagem, anote. Agora sim, prosseguindo de onde parei no domingo passado, na verdade a última passagem, então eu estarei repetindo também, para fazer esse gancho, não, uma emenda, entre o final do programa do sábado passado e o programa de agora. A passagem é, anote, sempre levando a sério, mais uma aula de Bíblia. O benefício é seu. O meu benefício aqui está, porque eu vou aprendendo sempre um pouco mais quando eu preparo o programa. Sei tudo de cor, mas eu tenho um rascunho, anoto as passagens, pesquiso dicionários, hebraico, grego, latim, português, e se precisar em sânscrito, aí não, já é isobar, não é? Não conheci uma palavra dessa tal de língua sânscrita, língua morta, não? Sânscrito, idioma sânscrito, coisa assim. Quer que música vai? Prossiga, rapaz, não perca tempo. Isso, obrigado pelo meu autoconselho. A passagem é, anote, Atos 17, versículo 11. Atos, depois do susto, prossigo. Por musical muito alto. Agora sim. Atos 17, versículo 11. Última chance, anote, hora de Bíblia. Atos 17. Estou indo com a Bíblia aberta em Romanos. Agora sim, eu lembrei de colocar, como tenho dito, em cada local onde eu devo abrir a Bíblia para ler, o papelzinho marca páginas, ajuda muito, ganha um bom tempo. Já encontrei, anote. Atos 17, versículo 11, onde leio. Ora, o programa aqui demonstrativo, refere-se aos bereanos, que agiram de modo diferente, mais nobre, do que os tessalonicenses, leio. Esses, os bereanos, foram mais nobres do que os de Tessalônica, os tessalonicenses, não? Pois, de bom grado, receberam uma palavra, examinando cada dia no Velho Testamento. Ai, me ferrei. Velho Testamento, e agora? Eu disse que lá não era o Velho Testamento, e agora? Ah, não, me ferrei uma ova. Talvez você, eu não. Brincadeira à parte, eu prossigo. O assunto é sério. Ora, esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois, de bom grado, receberam uma palavra, examinando cada dia nas Escrituras. Velho Testamento, não. Escrituras, se essas coisas eram assim. Assim prosseguimos, na verdade, católicos, cristãos sinceros, pentecostais, neopentecostais e até autostais, e eu também, pé o carona, examinando as Escrituras. Na verdade, temos a Bíblia completa há muito tempo, do Gênesis ao Apocalipse. Mais uma passagem. Tais Escrituras são uma luz para o mundo, como elas dizem de si no Salmo. Lembra-se? 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Maravilha, não? Que luz bendita. Daí foi onde obtive a inspiração para o nome deste programa, no rádio. Luz para o mundo, Deus seja louvado. Não sou eu.
Como disse João Batista, eu não sou a luz, ele é a luz que ilumina o mundo. E quando ele chegou, começou a pregar, já havia chegado, disse em João 8,12, o Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida eterna, imortalidade, a partir da volta do Cristo, da sua segunda vinda, como eu já expliquei, em grego, sua parousia, epifania, phaneros e apocalipse, uma vinda nada secreta, nada invisível, impossível em português, muito mais em grego, em versículos relativos à vinda do Cristo, visível a toda a humanidade ao mesmo tempo, para levar todo o povo salvo para o céu, para o milênio lá. Depois viremos para cá, Nova Jerusalém também, para a nova terra. Após o fogaral do juízo final, tem um explicado. Está na Bíblia. Mas a passagem, anote. Atos 18, 24 e 28. Já encontrei, porque estava perto, somente virei a folha. Anote. Atos 18, 24 e 28. Atos 18, ou 24, depois o 28. Anotou para bem, eu leio. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandre, homem culto e poderoso de novo de Carvalho. Rapaz, Velho Testamento, será? Não! Poderoso nas Escrituras. Apolo, poderoso nas Escrituras. Porque as Escrituras eram os 39 livros do Gênesis ou Malaquias, Escrituras, e não o Velho Testamento. Agora 28. Pois com grande intensidade contestava, desmentia, não, retrucava, publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então este aqui, Apolo, profundo na Bíblia, eloquente na Bíblia, refutado, desmentia judeus, e muitos deles se converteram, ouvindo Apolo, que utilizava a primeira Escritura, os rolos, Gênesis ou Malaquias, Escrituras, mostrando aquele povo que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, e ainda é, até o fechamento por graça, ele será o nosso Salvador, Messias. Após o fechamento da graça, ele já não estará salvando a pecador algum. Hoje é o tempo, diz a Bíblia, o dia aceitável, hoje. Vale para mim também, claro, primeiramente para você. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por coração entendemos evidentemente a mente, ser nervoso central. O que a Bíblia chama de alma, coração pensante, espírito, coisa assim. Eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Romanos 4, versículo 3. Romanos 4, versículo 3, para que alguém não confunda com 13, versículo 3. Não sei porque estou em Tessalonicenses. Agora sim, regredi aqui um pouco, o papelzinho ficou meio escondido, mas valeu. Encontrei-o a tempo. Romanos, qual é mesmo? Romanos 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Alguém anotou? Parabéns, eu leio. Romanos 4, 3. O que diz a Escritura? Aqui é Paulo. O que diz a Escritura? O que diz o Velho Testamento? Não. Que maneira é o Velho Testamento? A Escritura. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E eu creio também, graças a Deus. Graças à Bíblia. Abraão creu em Deus. Bênção para ele, não? Sorte não. Bênção, na verdade, não é? Isso lhe foi creditado como justiça. A minha crença em Deus é que me justifica, porque o pecador não consegue auto-justificar-se. Diz a Bíblia em Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É dom do nosso Deus, Ele que nos justifica, graças ao mérito do Cristo. Senão, ninguém seria salvo, porque todos pecaram, etc. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23 e tal. Mas uma passagem, anote. Romanos 11, versículo 2. Romanos, já há algum tempo, as passagens são inéditas, estou inaugurando, das quais não tratei no programa passado. Novidade, então vai anotando. Anote, parabéns. Por continuar humilde cristão, anotando. Romanos 11, versículo 2. Vou indo aqui à frente, que eu estava em Romanos 4, já encontrei mais uma chance para alguém que está levando a sério mais uma aula de Bíblia, essa aula de Bíblia. Romanos 11, versículo 2. Anotou? Parabéns. Posso ler? Obrigado. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo. Ah, sim, o povo dele foi quem o rejeitou. Não todos, mas a maioria do povo judaico, os israelitas, a maioria continua rejeitando Cristo. Odeio falar que Jesus é o Messias. Ah, se eu quero somente lá e tal, Torá e tal, sinagoga e tal. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu.
Ou não sabeis que a Escritura, Velho Testamento? Não. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel. Ele tempo lá de 3 anos e meio sem chuva, depois voltou a chover, perante a oração de Elias, que Deus utilizou para o castigo, para o benefício do povo israelita, o povo judeu, o povo hebreu, e não para denegrir aquele pessoal maravilhoso, mas que pisou na bola, na Bíblia, muitas vezes nas Escrituras. E eu também, você, porque pecamos, não devemos pecar, mas às vezes por descuido, mesmo por amor ao pecado erramos, mas havendo conhecimento, a confissão, o perdão, então a confissão, Deus perdoa prontamente. Se o conhecimento é autêntico, a confissão é verdadeira, porque é ditado pelo Espírito Santo, Deus perdoa, senão ninguém seria salvo, eu nem você. Mais uma passagem, anote. Romanos 15, versículo 3. Não, desculpe. Como é que eu li Romanos? Que isso é Coríntios. Eu notei Coríntios e li Romanos. Misericórdia. Dom de leitura atrofiado, deturpado, misericórdia. Longe de mim esse dom de anotar Coríntios e ler a palavra Romanos. Romanos para depois, que voltará daqui a pouco. Não, hoje não, somente no próximo programa. Ou talvez, desculpe. Bom, 1 Coríntios 15, versículo 3. Então não é Romano, mas é do apóstolo Paulo também. Isso é importante, importantíssimo. Estou folheando a Bíblia e já encontrei. Anote. 1 Coríntios 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, 3. Aqui está assentado. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, pela Bíblia, Escritura, Gênesis ou Malaquias, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o Velho Testamento. Será? Não! Segundo as Escrituras. Segundo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas isso está desde Gênesis 3,15. Desde Gênesis 3,15, Isaías 53, Salmo 22 e tal. Mas uma passagem, anote. Partindo, ainda Paulo, Coríntios para Gálatas. Gálatas 3, 8 e 22. Gálatas capítulo 3, o 8 e o 22. Não coloquei o papelzinho nesse local, mas já encontrei. Coríntios, depois vem Gálatas, então facilitou. Mais uma chance para você que está levando a sério essa aula de Bíblia. Anote. Gálatas capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 22. Eu não estou para bem, eu leio. Gálatas 3, 8 e 22. Inicio a leitura. Ora, tendo o velho... Calma de me escavar, você encafifou com o Velho Testamento, hein? Desencafique, rapaz. Escritura, não o Velho Testamento. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Lembrando que, desde Adão e Eva, qualquer pessoa que aceitasse a verdade para a salvação, o perdão, a justificação, a graça, nosso Deus, então era bendita. E não apenas do Abraão ou do Cristo na cruz, ressurreição para cá. Não. No texto explicarei a salvação nessa parte bíblica chamada erroneamente o Velho Testamento. Gloriosa. Sempre Deus perdoou e salvou pecadores, pela graça e não pela obediência, porque se a pessoa precisar obedecer para ser salvo, ninguém é salvo. Mas quando estamos sendo salvos, obedecemos por prazer, porque o Espírito Santo em nós nos conduz à obediência. A força é dele e não nossa. Se permitimos, claro, e não força, respeita o nosso livre-arbítrio. É bom que seja assim, não é amigo, não é querido amigo. Então, para agora, Gálatas 3, 8 e 22. O 8 eu já li, agora por último, então, o versículo 22. Virando aqui a folha, já fez isso e leu. O velho... Oh, rapaz, mas danou tudo, hein? Não é velho, é escritura. A escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. A salvação pela fé, pela crença, no mérito do Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de Deus. Então, Gálatas, não é? Gálatas 3, 8 e 22 já foram. Agora, Gálatas 4, versículo 30. Facilitou porque a Bíblia está aberta nesse passo. Então, chances para você, anote. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Gálatas 4, versículo 30. Estou vendo isso aqui, então leio. Gálatas 4, 30. Que diz a Escritura? Então, chega de falar Velho Testamento, não é? Sabemos, todos já sabem que é Escritura, não Velho Testamento. Que diz a Escritura?
lança fora a escrava e seu filho. Está em Gênesis, não é? Gênesis chamado por Paulo de Escritura, não livro do Velho Testamento. O que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, Agar, não? E o Isaac. Pô, de modo... Isaac não, E agora, qual é o nome do menino lá? Ismael. Lembrei a tempo. Que diz a Escritura? Lança a escrava, Agar e seu filho, Ismael. Pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Claro que eu não farei agora um exegese dessa passagem, fico devendo, porque foge do assunto. Então tem que prosseguir. Mais uma passagem, anote. 2 Pedro 1, versículo 20. Segunda carta, epístola do apóstolo Pedro. 2 Pedro, mais um H, que eu não deixei o papelzinho. Então demora um pouco para, folheando a Bíblia, encontrar. Cadê você? Encontrei. Ô Pedro, sumido. Não, por onde anda, Pedro? Por onde você anda? Cadê o Pedro? Aqui está. Isso. 2 Pedro, em cima. Anote, a hora de Bíblia. 2 Pedro 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Leio. Acima de tudo, lembrava de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A parte bíblica chamada erroneamente Velho Testamento está eivada de profecias, a maioria cumprida, poucos aguardam o cumprimento. Mais uma passagem das Escrituras, sobre a Escritura, da Escritura sobre as Escrituras. Agora, 2 Pedro 3, versículo 16. Ficou fácil, porque estou nessa parte da Bíblia. Chance para você, mais uma chance para você, anote. 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, versículo 16. Inicia a leitura. 2 Pedro 3, 16. Em todas as suas cartas, aqui Pedro lá está escrito o apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, ele Paulo, escreve da mesma forma, seu estilo, não é estilo, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos quer dizer nossos, desconhecedores, e inconstantes, torcem como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Não somente aqueles lá, mas muitos cá, leem a Bíblia, pregam a Bíblia, escrevem sobre a Bíblia, mas torcem as escrituras, sabendo até, porque muitos são safados, são de fato enganadores de propósito. Eles querem enganar o povo. Então não estou dando nome, né? Não sou nem doido, mas não babo. Então enganando o povo. Então a pessoa lê, entende o que leu, mas explica errado para manter a igreja cheia e o bolso cheio. Os bolsos, não é? Então, tudo na mão do menino. Compensa, hein? Mais uma passagem, anote. Torcer a Escritura, Deus me livre. Para mim, perdição e perdição do meu querido ouvinte. Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, para mais de 3 milhões de pessoas. Capital, região metropolitana, chega até a primeira parte da cidade de Anápolis, sou testemunha disso. Veio viagem, na volta, e na volta eu ouço. Daqui para lá, no nicho de Anápolis, não chega, mas da metade de Anápolis para lá, já pega bem como São Local. A Sara Brasil vai longe, não? Uns 70, 80 quilômetros longe. Maravilha, Deus seja louvado. Então, assim, a próxima passagem, isso. João 3, isso, 7, desculpe. João capítulo 7, 37 a 40. Agora, voltando da epístola joanina para o evangelho joanino, anote. João capítulo 3, desculpe, fiquei com 3, não é? 7, desculpe. João capítulo 7, 37 a 40. João, anote a aula de Bíblia. Não deixei o papelzinho, mas já, no cal, uma gafe, não, falha, mas já encontrei. Folheando a Bíblia, na verdade, agora sim que encontrei, desculpe. Bom, João capítulo 7, 37 a 40. João 7, 37 a 40. Alguém notou? Parabéns, iniciou a leitura. Palavras do Cristo. Nele cremos, não é, querida amiga? No último dia, o grande dia da festa da Páscoa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz o Velho Testamento, que mané Velho Testamento para aprender vez? Puxa vida, que isso? Apruma-te, rapaz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva,
conforme outros passos bíblicos, este rio de água viva é metáfora para o Espírito Santo. Então recebemos o Espírito Santo. Isso ele dizia, está aqui na verdade, isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quando cremos em Cristo, lemos a Bíblia e nos apegamos a Deus em oração, em prece com humildade, então ficamos cheios do Espírito Santo. Aí vem o reconhecimento do pecado, o arrependimento, e enfim, o poder para a obediência e para o evangelismo, para o ganho de almas. Que maravilha! Deus seja louvado, para sempre agradecido. Meu amigo, não é querido amigo, mas uma passagem, anote. Agora já entraremos num ponto assim, um tanto mais forte, sobre a palavra grega diateques, que tem equivalência em hebraico, a palavra, berit, quase esqueço. Em hebraico, para testamento e também para aliança, a palavra é berit, em grego é diateques. Alguém pronunciou diateques, para mim tanto faz. O importante é o sentido, o significado. Eu não sou formado em grego, mas dá para o gasto, um quebra-galho, quebra grego. Né? Então, do Cristo, anote. Mateus 26, 28. Mateus capítulo 26, já encontrei. Mateus, agora sim, deixei o papelzinho. Agora não faz tempo, faz uma hora. Papelzinho marca-páginas, facilitou. Anote, aula de Bíblia. Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Notou? Parabéns, eu leio. Isto, o Cristo dizendo, ao instituir a Santa Ceia, o pão sem fermento, pão ácimo, e o suco de uva sem álcool que embriaga. Isso é o meu sangue. Metáfora, não, representação. Isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Será? Não. Daqui a pouco direi porque nova aliança. Não. O sangue da nova aliança. Muito menos no Novo Testamento, não é? Que é derramado por muitos, para perdão de pecados. O meu Novo Testamento em grego está aqui na minha mesa, meu lado esquerdo. Eu deixei ali um papelzinho marca-páginas. Eu não estarei abrindo e lendo, porque o nosso pessoal mal entende português, quanto mais grego. Inclusive eu, português sim, entendo tudo. Agora grego pouco. Mas eu creio que alguém confia quando eu digo, é porque de fato tem a prova. No meu Novo Testamento em grego, não existe, não está sentado ali, o adjetivo, um dos dois adjetivos para novo em grego, ou nova, porque temos kaineu, kainó, kainós, kainés e neós. No caso, deveria ser kaine ou kainós, kainês. Não é. Temos apenas a palavra diateques. Diateques ou diateques. Portanto, o adjetivo novo nessa versão bíblica aqui é acrescentado. Em grego temos apenas diateques ou diateques. Nada de nova. E sim apenas aliança. Como está em outros versículos bíblicos, é o mesmo assunto. Mais uma passagem ainda do Cristo, anote. Agora, Marcos 14, 24. Anote, andar de Bíblia. Marcos 14, já encontrei, o papelzinho ajudou. Anote. Marcos 14, qual versículo mesmo? Ainda bem que eu anoto, né, as passagens. Marcos 14, versículo 24. Marcos 14, versículo 24. Alguém anotou? Parabéns, eu li. Dizendo Cristo. Disse-lhes, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Nada de nova. E sim apenas diateques em grego. Português, aliança. O sangue da aliança, e não o sangue do testamento. O sangue da aliança. Em textos da aliança, Gênesis em diante, especialmente Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Então, você lê acerca daqueles animais, especialmente o cordeiro, cujo sangue derramado era o sangue da aliança do nosso Deus com o povo que almejava a salvação. Porque diz a Bíblia, Paulo aí, cremos que foi Paulo, Hebreus 9, 22, anote. Hebreus 9, 22. Porque sem derramamento de sangue, sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há remissão de pecados. Sobre o sangue do Cristo, diz a Bíblia, numa das passagens, carta de João, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se é Ele, porque não há mais sangue. O sangue dele esvaiu, se apodreceu, se acabou. Se eu dependesse do sangue, um vidrinho de sangue, já era, seria perdido. É o ato do Cristo na cruz pelo pecador, pelos pecadores, por todos os seres humanos. Ele é o Salvador. Na realidade, não é o sangue dele, é a justiça dele, a perfeição daquele Cordeiro, o Cristo. Mais uma passagem, anote. Lucas 22, 20.
saindo do Evangelho do Marcos. Já encontrei, anote. Lucas 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20, não estou parabéns, eu leio. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: ih, rapaz, e agora? Como é que eu sairei dessa? Eu não sairei, eu ficarei. Aqui é entendimento, com humildade e plena competência. Graças ao nosso Deus, Espírito Santo. Pela bondade do nosso Deus, não é mérito meu. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da... Ai, agora. Tranquilo, tudo bem? Este é o cálice da nova aliança. E agora, Deus Carvalho, como está isso em grego? Exatamente assim, só que é em grego. Kaine diateke, ou diateque. Kaine diateke, ou diateque. Isso, nova aliança. É isso mesmo, está escrito, está em grego. Nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Daqui a pouco, e mais precisamente no próximo programa, esse assunto é mais fortificado, mais esclarecedor. Então, eu estarei mostrando por que nova aliança e nunca Novo Testamento. Por que nova aliança? A velha foi abolida, não servia. Se alguma parte, algum mandamento, algum estatuto, algum requisito, alguma cerimônia da velha aliança era profética e referia-se ao Cristo na cruz em prol dos pecadores, então isso perdeu validade porque alcançou o cumprimento. Por exemplo, alguém acredita, como eu, que conhece de Bíblia tanto quanto eu, até mais, que seja o mínimo, mas até o católico romano há de concordar comigo no que se seguirá agora, que foi profetizado que o nosso Cristo nasceria de uma virgem, palavra hebraica, alma, moça jovem, no caso era de fato virgem. Isso acontecerá de novo? O Filho nosso Deus virá ao mundo para tornar totalmente homem, bebê, 9 meses, nascer na maternidade, num bom hospital, que sabe, no Albert Einstein, em São Paulo, de uma virgem? Não! Não, já isso aconteceu para ser cumprida. Então, assim, cerimônias, Gênesis ou Malaquias, relativas ao Cristo, cumpriram-se no Cristo e na cruz, e nós postos a sua vida salvífica. Então, nós cumprirá novamente. Circuncisão, Páscoa, bebidas cerimoniais e tal. Mas algo da chamada velha aliança, então, continua em vigor, como, por exemplo, proibição que vemos a comer certas carnes, como carne de porco. Isso fica para o próximo programa, lendo na chamada velha aliança. Por que Deus proibia que o povo que almejava a vida eterna se alimentasse de certas carnes chamadas por Deus, classificadas por Deus de carnes imundas? Mas é o seguinte, amigo, minha amiga, não se espere. Quanto a você que é carnívoro, que não é vegano ou vegetariano, então fique tranquilo. Restam muitas carnes chamadas limpas, permitidas por Deus para o seu alimento, proteínas e outros nutrientes e tal. Então não se espere. Não vai beber veneno aí, chumbinho por causa disso, porque restam muitas carnes para você se alimentar. Agora, se é tão carnívoro que faz questão de perder a vida eterna e não deixar de comer, por exemplo, porco, aí azar seu. Estou aqui para ensinar, não denegrir. Problema seu, porque o lago de fogo será muito azar. Pessoas seguiram a igreja tanto tempo e tal, louvar a Deus e perder a salvação por culpa de um animal tão bobo, o imundo chiqueiro, não compensa. Eu sou homem, eu sou macho e tenho um saco, tenho neurônios e tal, tentações com qualquer homem que, de fato, não é? No caso, era heterossexual. Bom, o homossexual tem suas tentações com o homem, o problema dele lá não é meu. Não é? Não é realidade, não é crime, não é homofobia, é realidade. Então eu entendo que é o seguinte, eu falo em meu nome, eu creio que vai para o nome do padre, do pastor, evangélico, pentecostal, no caso que o homem vai para a mulher também, invertindo, mudando a coisa, vira o disco, lá do beira o disco. Não compensa que, é melhor falar no genérico, não é? Não compensa que o homem, mesmo mundano, quanto mais o cristão, perca a salvação por aquela loira. Rapaz do céu não da terra, rapaz. Pense numa loira que dá água até na boca do diabo, vontade de fazer sexo, ter orgasmo, não é? Morena também, e negra também, na verdade preta, negra, apelido. Algumas lindas. Mas não compensa perder a salvação por um segundo de orgasmo. Diga aí, compensa? Para uma mulher, não. Quanto mais para um animal podre e nojento, cheio de vermes, e daí assim, cercose, o bicho do porco na cabeça e tal. Misericórdia, Deus me livre e tenha livrado.
e há muitos anos tem me livrado do porco e de outras imundícias. Quanto à alimentação, claro. O assunto é esse, fica para o próximo programa. Enfim, e eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Mais uma passagem. E agora, assim, Lucas 22, versículo 20. Lucas, capítulo 22. Já encontrei. Não, estou em Atos. Agora sim, que eu tirei o papelzinho do local. Mas tudo bem, está perto aqui. Está perto, estou encontrando. Paciência aí, seja paciente comigo. Algumas gastas ao código de vez em quando, mas resolvemos logo. Então agora, já encontrei. Lucas, e agora? Sim. Lucas 22, versículo 20. Anote a hora de Bíblia, mais uma chance, a última. Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Anotou para bem, eu leio. Palavra do Cristo. Eu estou olhando 22, é o 20 mesmo. Sim, Lucas 22, 20. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Errado, meus cavaleiros, não certo. Em grego, de fato, está kaine diateke, ou diateque. Eu preciso aprender a pronúncia, eu tenho amigos que formaram em grego, professor de teologia, um deles até é filho meu, pastor adventista, há bom tempo, mas não tive tempo, até que tive, mas relaxei. Tudo bem. Se virem com pronúncia, importante é o sentido, o mais importante. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, kaine diateke, nova aliança, do meu sangue derramado por vós. Por que nova aliança? Será que a velha caducou, não tem mais validade? Então esperemos, a partir do próximo programa, quando eu estarei comparando essa parte bíblica chamada, às vezes corretamente, às vezes desonestamente, ou por falta de conhecimento, de neófitos, aquela parte lá que chama de velha aliança e a parte cá chamada nova aliança. Inclusive, já denuncio, explicarei isso em mais profundidade no próximo e nos próximos programas, na verdade. Eu terei que fazer uns 4 programas sobre a velha e a nova aliança, nesse sentido, mostrando o que é certo e o que é errado, quanto à nomenclatura e quanto à interpretação. Então, por exemplo, se eu falo, ao decálogo, os 10 mandamentos, eram mandamentos para a morte, mas Cristo trouxe a vida, de modo que o mandamento das tábuas para a morte, tudo foi abolido. Nenhum mandamento decálogo vale mais, somente a graça. Será? Será que vale somente a graça? Será que precisamos somente da graça? E agora? A propósito, não é um assunto ainda, com calma aí, chegaremos lá, a partir do próximo programa. O pecador é salvo pela graça para desobedecer ou para obedecer? Os 10 mandamentos estão em vigor ou foram abolidos? Se foram abolidos, então a pessoa pode adulterar, idolatrar, desonrar pai e mãe, furtar, mentir, falso testemunho, ter outros deuses, ajoelhar diante de mais cultura. E agora? E agora? E depois? E antes? Mais uma passagem, anote. O meu tempo está se esgotando. São 13h50. Não, 13h55. Um baita relógio aqui no computador da minha frente, telecomputador, e eu me embananei, eu já me desembananei. São 13h54 e 32, na verdade. 13h55, tudo bem. Vou até as 13h57. Então, tudo bem, tranquilo, graças a Deus, dá tempo. Mais uma passagem, faltam 2 apenas, então tudo bem. Hebreus 9, 15 a 17. Praticamente será apenas lendo, sem explicar, mesmo que seja algo resumido, que não haverá tempo. Então esse rabi fica para o próximo programa, e começando a explicar, próximo programa, as 2 alianças. Se a velha foi de fato abolida em tudo, integralmente, ou parte dela permanece. Por que nova? E por que nova aliança? Algo diferente, algo que não existia lá? Por exemplo, na velha aliança a pessoa podia adulterar? Ou não podia? E na nova pode? Então atenta aí para não perder o próximo programa, próximo sábado, 13h14, Sara Brasil FM 93.9, Goiânia, região metropolitana. Então, para agora, espero que dê tempo. Não haverá tempo. Então, vamos combinar assim. Anote Hebreus 9, 15 a 17, Hebreus 9, 15 a 17 e Hebreus 12, 24. Hebreus 9, 15 a 17 e Hebreus 12, 24. Leia ou releia depois, e no próximo programa, no início mesmo, pela graça do nosso Deus de amigos, estarei lendo essas passagens, explicando-as, e outras também. Então, explicando a partir do próximo programa, a velha aliança lá e a nova cá.
alguma coisa da velha foi abolida? Creio que sim. E o que permanece? Enquanto a nova aliança derruba a chamada velha aliança, um ponto importantíssimo que estarei explicando no próximo programa. Por quê? Isso é fortíssimo, amigo da minha amiga. Por quê? Medite nisso até o próximo programa. Porque a palavra testamento não existe sequer uma vez no chamado Velho Testamento. Se lá é Velho Testamento, por que não há a expressão testamento lá? Ela existe poucas vezes apenas na parte chamada Novo Testamento. Isso é fortíssimo, isso é impressionante. Parece um enigma, mas não é. Então, o próximo programa, conhecimentos profundos, muito profundos sobre isso, pela graça do nosso Deus, do nosso bondoso Pai Celestial.